Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente diferente e totalmente imperdível. Uma leitura daquelas que é uma grata surpresa da gente descobrir um autor e uma obra que a gente não fazia ideia de que existia e que quando a gente pega o material e vê a qualidade a gente fala, porra, como é que eu não sabia disso, cara? Mas que bom que eu fiquei sabendo e que bom que eu comprei o espetacular Meneghetti. Porra, eu vou falar um italiano terrível aqui porque talvez seja pior do que meu inglês, mas o espetacular Meneghetti, de Cashfire, um autor que eu também não conhecia, mas estou muito feliz de conhecer, obra da editora Universo Guará, que estava na Amazon e já esgotou. Esgotou, obviamente, com a recomendação do Danielzinho, do Pipoca Nanquim. Eles fizeram uma live recomendando alguns quadrinhos e aí recomendaram. O Daniel Lopes recomendou esse material. Eu fiquei curioso e tal. Vi ele mostrando aqui algumas coisas, achei muito bacana a proposta, adorei a proposta do quadrinho anterior, do Fumetti, do Cashfire, que ele lançou num... Cara, o cara lançou um quadrinho em um maço de cigarros, e cada tirinha era um cigarro, você desenrolava o cigarro e era uma tira. Eu achei isso de uma criatividade fantástica, e aí eu falei, cara, o tema desse quadrinho aqui, do Meneghetti, me interessou demais, pintou uma promo na Amazon, eu falei, é agora. Aproveitei, já, porra, devorei isso aqui porque é gostoso demais acompanhar esse material. E falei com o próprio Cashfire lá pelo Instagram e ele me disse que na Amazon está tendo uma reposição de estoque, então não se preocupem que não está esgotado para sempre. Daqui a pouco vai ter de novo para vocês comprarem. Já viu o programa, ficou interessado? Pode comprar, que é leitura, diversão garantida, tá? Espetacular Meneghetti veio num capa dura, veio com um padrão de livro, tá? Tem tamanho de livro, um capa dura. Aqui tem até uma lombada arredondada. E uma coisa que eu achei muito legal, tá? É que todo o trabalho gráfico aqui dentro também foi muito bem pensado. Obviamente, um cara que faz um quadrinho que vem num maço de cigarros, ele tem uma criatividade e um esmero pelo material dele. Ele vai fazer o máximo de coisas, né? Com um capricho, com um detalhezinho, o máximo possível. E a gente já começa com esse marca-página que tem o formato do Meneghetti, tá? Material que está muito legal, bem bonitinho, ó. Então já é um diferencial que vem junto com a revista. Então o material é uma capa dura, que vem com uma guarda espetacular dessas aqui, tá? E aqui dentro nós temos 208 páginas num papel pólen, bem bacana, com uma arte em preto e branco, mas eu acredito que isso aqui seja com uns tons aquarelados, bem bonitos. Uma arte muito, muito legal do material. Tem ainda uma curiosidade muito bacana, cara, que é o Meneghetti aqui embaixo, naquela animaçãozinha de você passar as páginas. Isso daqui eu achei sensacional. Não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui pra vocês, provavelmente não, tá? Mas a gente tem o Meneghetti. Ah, não vou conseguir fazer isso aqui nem a caralho filmando isso. Mas se você passar as páginas assim, ó, você vê o Meneghetti se mexendo, tá? É bacana pra cacete. Você vê que existe um trabalho, que existe um cuidado com a obra. Ainda, além disso, a gente tem algumas pin-ups no final, com alguns outros artistas trabalhando. Existe um dossiê, né, falando sobre o Meneghetti. Existem alguns textos aqui complementando a obra, mas afinal de contas, que porra é essa de espetacular e Meneghetti, Rodrigo? Cara, isso aqui é uma história totalmente fantástica de um gatuno italiano que veio para o Brasil e que aplicou golpes completamente sensacionais e era assim um cara totalmente famoso pra época, capa de jornal. Ele era uma celebridade da galera torcendo por ele, porque ele roubava dos ricos, né? E ainda fazia todo um show, todo um alarde em cima disso. Aparentemente, ele foi uma figura extremamente carismática e conhecida na época, nos anos 20, não só de São Paulo, mas o texto diz aqui que, pela pesquisa do Cashfire, que ele esteve em outras regiões, mas dentro daquela liberdade criativa para se contar uma história, ele condensou esses eventos e um pouco da vida do Meneghetti somente em São Paulo, como se fosse toda a passagem dele fosse somente por São Paulo, tá? Existe um texto explicativo aqui, bem legal, mas a ideia aqui é a seguinte: esse cara, esse italiano capaz de fazer coisas completamente surreais,
ele tentava roubar, de preferência da galera realmente com grana. Ele ficava atrás de joias de milionários, ele ficava, invadia mansões, coisas assim, e sempre com o objetivo de fazer aquele roubo totalmente um furto, que não houvesse nenhum tipo de vítima, que não houvesse nenhum tipo de violência, e que fosse sempre voltado mesmo pra galera que tem a grana, pra galera que tem o poder. E quando ele voltava, né, com aquele dinheiro, ele não estava preocupado em fazer aquilo exatamente para ficar rico. Era obviamente para ter uma boa vida, para, né, para conseguir a mulher dos sonhos dele e para poder ali dividir o dinheiro com os amigos. Pô, vão tomar uma cerveja? Vão, eu pago tudo. E ter a possibilidade de ajudar o máximo de pessoas que ele pudesse. Então ele era uma espécie de, talvez até romantizando um pouco a visão do personagem, ele era talvez até um Robin Hood, né, como a gente pode imaginar. Esse cara também era conhecido por proezas. Ele fazia tipo um parkour em 1920, cara. Eu fico imaginando aquele filme, não sei se vocês viram, se não viram, eu recomendo, que eu fiquei abismado, que foi quando eu conheci o parkour. Aquele filme B13, um filme francês que, se eu não me engano, o criador do parkour, ele é o ator principal do filme, e eles fazem coisas completamente surreais naquilo. Pulando de um prédio para o outro, subindo muros de maneiras bizarras e tudo mais. E o Meneghetti via fazer coisas assim, porque ele era reconhecido por pular de telhados, prédios, subir em muros de maneiras absurdas, e isso aparece dentro da edição aqui. Aparecem os saltos dele assim, quicando meio Jack Chan, um negócio de louco. E um material bem divertido. Essa obra condensa basicamente toda a vida do Meneghetti, obviamente, pegando elementos e criando liberdades criativas para fazer a história funcionar, mas a gente pega desde o Meneghetti chegando da Itália e tendo ali seus primeiros contatos com uma tentativa de arrumar empregos e trabalho, e cara, esse trabalho não é para mim, né? Vamos para uma vida mais fácil, se apaixonando e criando suas confusões, tá? A gente vai percorrer não só esse início de carreira dele, mas a gente vai percorrer também elementos como as prisões que ele teve, torturas que ele sofreu na mão da polícia e vários elementos de toda essa longeva vida. É um cara que viveu até mais de 90 anos, tá? E isso de uma maneira com um bom humor muito interessante. É uma leitura muito fluida e muito agradável. Um trabalho muito bacana de pesquisa e mais ainda, de você saber que elementos dessa história real você vai usar e como você vai amarrar isso numa história plausível, divertida e interessante. Afinal de contas, ele pega pontos, né, interessantes da vida do Meneghetti que aconteceram em outras cidades, em outras épocas, e ele montou dentro de uma narrativa para que isso ficasse mais legal. Além disso, algumas sequências aqui são completamente surreais, tá? E é bacana que, segundo a pesquisa, são de verdade, tá? A maior parte dos momentos você fala, cara, não é possível, isso aí é só pra dar uma graça a mais na história. Não, isso é de verdade. E a gente fica assim, cara, fica abismado com as loucuras que esse cara fez. Não é um material totalmente de humor, nem nada disso. Existe sim esse bom humor, mas existe também a parte mais pesada dessas torturas, dessa situação toda, de perdas e tudo mais, tá? Mas ainda assim, é um material muito bom. É um material para a gente conhecer uma grande figura que existiu aqui no país e que os mais antigos podem lembrar dele, mas estava sendo perdido, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar em Meneghetti. Então acho que é um resgate muito bacana, com uma arte sensacional, cara, com uma HQ que não perde o fôlego em momento nenhum. Você lê isso aqui numa tacada só e você fica querendo mais o tempo inteiro. E eu recomendo demais para quem quer um bom quadrinho nacional. E vou te falar, uma grande surpresa nacional, porque tinha tempo que eu não lia assim um quadrinho nacional com essa originalidade e com essa qualidade. Fiquei louco por isso aqui, tá? É bom demais, recomendo demais a leitura. Não tem como se arrepender, porque todos esses elementos de crime, de você acabar torcendo pro bandido, cara, ele tá roubando os outros, cara, mas não tem como não torcer. Eu vou falar um negócio aqui que é um spoiler, mas é pra tu ter ideia, vou falar. Spoiler, porra, o cara morreu tem, sei lá, 50 anos já. Mas vamos lá. Cara, ele chega ao ponto de invadir uma mansão e ainda comer a mulher do cara.
Meu irmão, cara, isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Imagina, esse cara tá em 1920 aprontando cada uma que é surreal, cara. Divertido demais, tá? Compre o material que você vai gostar. No final, depois que ainda tem alguns textos e tudo mais, no final ainda tem um epílogo, né? Tem algumas histórias que contam dele chegando ainda no Brasil e existem referências, participações de figuras históricas que realmente existiram. Existem referências cinematográficas, tem uma historinha no final com uma liberdade criativa total, mas muito bacana. É um material totalmente diferenciado e o que eu tenho certeza que você vai curtir. Tá voltando para a Amazon em breve e eu recomendo demais que você dê uma chance para o Espetacolare Meneghetti. E ainda tem uma parada. O trabalho é tão legal que foi feito aqui da construção do roteiro do Cashfire, que os personagens, a maior parte do núcleo da história é italiana, e ele é italiano que veio para o Brasil. Ele fala, dentro dos balões, ele fala com aquele sotaque italiano. Um sotaque que hoje a gente não ouve mais tanto, pelo menos aqui no Rio não. Mas que antigamente eu lembro, pequenininho, toda a banca aqui no Rio tinha um italiano. Hoje em dia tem os filhos deles que já falam português muito bem. Mas antes tinha os italianos mesmo. Então tinha uma banca lá perto de casa que era aquele português com aquelas palavras ainda em italiano. E é isso que você encontra aqui. A maior parte do texto, cara, tá nesse italianês ali, aquele meio português, meio italiano. O tempo inteiro você termina de ler aquilo, você tá quase falando daquele jeito também. É uma loucura e é divertido. Material totalmente obrigatório, cara. A recomendação foi dada lá atrás no Pipoca Nanquim e agora o Barba tá te recomendando também. Espetacolare Meneghetti, aquela compra que você não tem como se arrepender. Ah, Rodrigo, mas poxa, o valor tá meio caro e tudo mais. Parceiro, vou mandar a real aqui pra você, tá? Eu não sei quantas vezes a editora vai ficar publicando isso, as tiragens não vão ser gigantescas. Espero que isso aqui seja um sucesso do cacete e que vá tendo relançamentos e novas reimpressões, tá? Mas pense uma coisa, esse material tá sendo muito bem falado e vai repercutir cada vez mais. Esgotou. Isso aqui foi lançado esse ano, mas esgotou rápido, vai vir essa nova remessa, talvez esgote rápido de novo. E a gente não sabe se volta. A gente não sabe quantas vezes isso vai voltar. A gente compra um monte de quadrinho merda, tá? A gente compra um monte de quadrinho muito ruim. Se interessou, a proposta é diferente. Isso aqui não é um quadrinho Marvel e DC que vai ficar sendo relançado a cada 6 meses. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Pode ser que demore muito para ter uma outra oportunidade. Ou que ela nem exista. Tá à venda, cara. Tá voltando para a Amazon. Eu acho que vale a pena você pensar em pegar, tá? A dica foi dada. Agora é contigo. Beleza? Curtiu? Gostou do programa? Gostou desse material? Já leu? Não? Escreve pra mim aí que a gente bate um papo, a gente troca uma ideia. Que Espetacolare Meneghetti é espetacular. Porra, material bacana demais. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido o programa. Então deixa o likezinho, se inscreva no canal e ative a notificação do sininho, porque todo dia, sim, todo dia tem programa novo aqui, 7h45 da noite. Então volte aqui sempre para ver reviews dos mais diversos tipos de materiais e também, inclusive, aqueles materiais sensacionais ou bem mais ou menos de Marvel e DC. Ah, cara, eu amo Marvel e DC, mas tem umas coisas muito fracas, tem umas coisas muito boas, e você vai ver o que o Barba acha aqui, vindo todo dia nos reviews. Se inscreva também no Facebook e principalmente no Instagram do Barbas, tem muita coisa bacana por lá todo dia também. Vou deixar o link do Espetacolare Meneghetti aqui embaixo na Amazon, e se você comprar pelo link, você ainda dá aquela super força pro canal continuar lançando programas todo dia, 7h45 da noite. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.